vocês já passaram pelo roteiro do viveiro, já viram toda a parte da tecnologia de muda, vai falar assim, a muda é muito importante, só que tem todo o manejo por trás para chegar na combinação dessa aqui. Seu risco colocando um pouco mais de plantas por hectare, claro, obedecendo o que a planta me diz que eu posso adensar sem perder produtividade. Então você começa a perder unidades produtivas. E eu ter unidades produtivas muito parecidas, produzindo na média, muito próximas ali, isso mitiga o seu risco na parte de produção, você exige um pouco menos dela e também a vida útil de cada planta em si começa a aumentar. Quando a gente fala de uniformidade pomária, quer que vocês venham até aqui para a gente dar uma visualizada nessa rua aqui. Então o que é que a gente espera, né? De uma área? É a gente olhar esse corredor que tem 400 metros e a gente pode traçar uma régua aqui, ó, e ver que as plantas são uniformes até o final. Acompanha até o relevo, né? A gente vê basicamente a parte de crescimento igual e uniforme da planta. Nosso desafio do Cerrado, quando eu cheguei aqui em 2018, especificamente em morar aqui em 2019, foi a gente criar tecnologias adaptadas a esse ambiente, visto que aqui é muito diferente das outras áreas, comportamento é diferente, nutrição é diferente. E nosso maior desafio também foi criar plantas que a gente cultivasse a pleno sol. Por quê? A área sombreada a gente não tem dúvida que você consegue fazer. No começo ali com banana e depois essa área virar pleno sol com 1 ano e meio, 2 anos na frente. Porém, como está entrando grandes grupos plantando e alguns grupos não têm afinidade com fruticultura, da parte de cultivo de plantas que, como é que eu vou falar, da fruta perecível, né? Não tem essa experiência de mercado, ele não quer entrar nesse mercado porque acha que é um alto risco. Em uma situação, por exemplo, específica daqui, o fusário não deixa a prata produzir aqui, a gente não tem sucesso mais com área de banana prata. Então tudo aqui virou uma banana nanica e acaba tendo uma competição quando você aumenta muito o volume. Então você imagina que tem grupos que tem que implantar grandes áreas, começa a botar blocos, por exemplo, a Schmidt vai começar a plantar 120 hectares de cacau por ano a partir do final do ano. Aí outro grupo grande começa a implantar e você entra com 300, 400 hectares de produção de nanica aqui, você começa a bagunçar o mercado. Então a gente buscou uma alternativa para implantar grandes projetos sem estar botando em risco o mercado local que já tem essa parte de banana, então a gente partiu aí para desenvolver a parte múltipla. Gente, vocês já passaram pelo roteiro do viveiro, já viram toda a parte da tecnologia de muda. Vai falar assim, a muda é muito importante, só que tem todo o manejo por trás para chegar na combinação dessa aqui. Qual era a nossa meta? O Pará, quando a gente visita as áreas do Pará, a gente vê uma precocidade muito grande por conta do ambiente. O bioma amazônico, ele tem uma precocidade incrível. Então a gente analisando o que a planta crescia lá, a gente veio para cá, qual é a diferença, né? A gente tem luz aqui, só que porém os solos daqui não são a mesma coisa de lá. A gente tem um solo aqui com 11% só de argila, muito arenoso, baixa fertilidade. Então a gente começou a calibrar nosso solo, aumentar a fertilidade no manejo para a gente atingir alta precocidade, com a incumbência de quê? De começar a produzir com 2 anos. Meta de produzir 25 a 30 arrobas, que foi o limite que a gente tinha visto na época em relação a tamanho de fruto, alongamento de fruto, sem atrapalhar o desenvolvimento do quarto. Essa área específica, no levantamento que a gente fez, ela pode chegar a produzir em média aqui, o que a gente viu, uma média levantando aí em torno de 48 arrobas por hectare com 26 meses. E quando eu dou a viradinha para o 4º ano, que eu já tenho mais gema, planta mais estruturada, que em média a gente tem ali a produção no 4º ano, chegando em média 130 arrobas, sua área muito boa. Aqui no 4 eu já vou passar a expectativa pela projeção que ela está, em torno aí de 150, 160 arrobas por hectare. Então quando a gente vai no caixa acumulado, né, a gente tem mais produção, a gente sai do fluxo de caixa negativo um pouco antes e isso diminui a parte do VD.